Bom, boa tarde. Sou o Daniel, sou um dos fundadores da Vox Capital. Eu achei interessante começar dando um passo atrás e não falando diretamente da Vox, mas falando um pouco do que é investimento de impacto. Aí entrar um pouco em Vox e os nossos desafios. Aí eu vou falar vários desafios, aí aproveitando que a gente está numa escola de direito, vocês vão lá e resolvem com a gente, com legislação, etc. Está aqui um representante nosso que ajuda sempre. Aliás, uma boa notícia, eu ia falar isso no final, mas aproveitando que eu já comecei com isso, quem quiser se engajar com isso, tem um grupo de trabalho de finanças sociais que está sendo liderado pelo ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que o Rodrigo aqui faz parte na frente legal, jurídica, Viviane também faz parte, mas o Rodrigo, nosso representante jurista. Então, quem tiver ideias, quem tiver querendo contribuir, acho que pode entrar em contato com a gente, que uma das frentes é tentar melhorar a legislação e tornar mais fácil a gente criar e desenvolver negócios de impacto. Então, voltando um pouco para... Estou já dando mais trabalho para você. Então, a Vox hoje trabalha num modelo que é chamado de investimento de impacto, né? Desde 2009, mais ou menos, uma indústria de quem trabalha com negócios que querem gerar impacto social e retorno financeiro através dos investimentos se reuniu e se chamou de investimentos de impacto. E o que é? Isso surgiu, na verdade, você teve um ganho grande de escala e de interesse depois do lançamento de um relatório de 2009 do JP Morgan e da Fundação Rockefeller e do GIN, que é o Global Impact Investing Network, que definiu o investimento de impacto como aqueles investimentos que procuram causar, que têm a intenção, na verdade, a intenção é importante, de causar impacto social ou ambiental além do retorno financeiro. Quebrando em partes, a gente fala de retorno financeiro, que é fácil de medir, todo mundo já conhece, mas que é importante colocar aqui, que então a gente não está falando, essa é uma diferenciação de filantropia para causar impacto social, ou impacto, né, que precisa ser medido, que precisa ser acompanhado, que precisa ter uma missão da empresa, porque o que eu acho que muitas vezes a gente esquece, mas que eu acho que é a parte mais importante dessa definição, que é a intenção. Porque impacto positivo quase toda empresa tem, né? No mínimo de gerar empregos, é um impacto positivo. Mas muitas vezes você trabalha o impacto positivo como uma externalidade da sua atuação. Não existe isso numa intenção clara e definida. Isso é o que diferencia, na minha visão, muito o investimento de impacto de um outro investimento mais tradicional. A intenção e o porquê que aquela empresa foi criada. Quando a gente olha nossos critérios de avaliação, quando a gente mede intenção, a gente sempre procura entender que tipo de problema que aquele empreendedor está querendo resolver através do negócio dele. Muitas vezes, a maioria dos investidores ou dos empreendedores que estão trabalhando com negócio de impacto, eles não começam o negócio deles simplesmente para ganhar dinheiro, eles começam o negócio dele para, através de modelos de negócio, resolver um problema que eles enfrentam, que eles têm paixão em resolver. Então, a gente costuma desenhar teses de mudança, né? A primeira coisa que a gente pergunta para o empreendedor é qual a mudança que você quer ver no mundo que fez você criar esse negócio. E aí a gente vai até a parte operacional e ver se o modelo operacional dele está realmente em linha com o problema ou com a mudança que ele quer ver no mundo. Esse é um mercado ainda pequeno, mas bastante crescente. Tem um relatório novo, o JP Morgan e o GIN, a Fundação Rockefeller, lançam um relatório novo a cada ano, acabou de sair o de 2014 agora. E eu vou esquecer, eu não lembro os números, acho que é um mercado de 40 e poucos bilhões de dólares, cerca de 46 bilhões de dólares, cerca de 300 e poucos fundos no mundo todo. Que ainda é muito pequeno, né? Se você pensar que uma negociação do Facebook com o WhatsApp foi de 19 bilhões só esse dia, ainda é um mercado bastante pequeno.
Mas eu não vou ter os números globais, mas pegando o crescimento aqui no Brasil, a Vox foi o primeiro fundo a trabalhar com esse tema no Brasil. Foi o primeiro, na verdade, a gente não era fundo, a primeira empresa a trabalhar com o tema de investimento de impacto no Brasil. A gente começou em 2009, a gente tinha 5 milhões de reais para investir, da Potência, um investidor só, Potência Ventures. Hoje, a gente estima algo entre 15 e 20 fundos com cerca de 500 milhões de reais disponíveis para investimento. Então, você pega um mercado que multiplicou por 100 nos últimos 5 anos, só que mesmo assim a gente está falando de 500 milhões de reais, que é menos do que qualquer negociação grande de private equity no mercado que vocês vão ver. Então, eu gosto de, quando eu estou falando isso, chamar para a ação quem está ouvindo e falar quem se juntar hoje ao mercado, e essa é uma grande oportunidade, é um pioneiro, né? Porque tem muito mais perguntas do que respostas. E a forma que a Vox está querendo responder a algumas perguntas é através de investimentos no modelo de Venture Capital. Então, hoje, a gente começou lá em 2009 com 5 milhões de reais, buscando empresas pequenas, startups com alto potencial de crescimento, servindo a população de baixa renda, então a gente está falando de impacto social, nos setores que a gente acredita que tem um impacto mais direto na vida das pessoas, vivendo principalmente em pobreza urbana, que a gente acha que é a pobreza mais... A gente acha não, a gente sabe que é a pobreza mais premente aqui no Brasil. Então a gente olha negócios nos setores de saúde, educação, habitação e serviços financeiros. Então sempre tem que ter um... No começo a gente achava que não, mas hoje a gente vê que sempre tem que ter um componente de tecnologia para a gente tentar alcançar a escala de uma forma mais inovadora. E eu perdi o trem aqui. Bom, e hoje a gente se estruturou em fundo, a gente está com um fundo com 84 milhões de reais para investir. A gente já tem 12 empresas investidas, eu vou falar um pouquinho mais delas. E respondendo um pouco a pergunta, acho que do Fernando, né, que perguntou sobre o setor público, hoje quase metade do dinheiro que a Vox tem para investir vem de fontes públicas. Então, a FINEP, que é a financiadora de inovação do governo brasileiro, acho que o Ministério de Ciência e Tecnologia, é o maior cotista do fundo. A gente tem o BID, que trabalha, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que trabalha com dinheiro de governos do mundo todo, principalmente do Japão, acho que é o principal cotista do BID. E a CAF, que é a empresa de fomentos da região andina. Se você somar esses 3 investidores, a gente tem quase metade do dinheiro da Vox. Então, a gente está trabalhando bastante já. Setor público, de alguma forma, inclusive, um órgão brasileiro já está interessado e já tem apoiado esse setor. E a ideia, dentro desse fundo, é a gente investir em 10 empresas. Não sei se vocês conhecem o modelo de fundo, mas o modelo de fundo, o desenho dele é linear, mas a execução não necessariamente é linear. Você levanta dinheiro para um fundo, você acha empresas para colocar, onde você possa colocar esse dinheiro em troca de participação acionária. Você trabalha alguns anos para tentar desenvolver esse negócio junto com os empreendedores e depois você vende esse negócio ou para um investidor maior, ou em bolsa, ou para os próprios gestores, ou se o negócio der errado, você tenta fechar. Por isso que a gente tem uns advogados muito bons aqui. Nossa. Então, dentro desse modelo, com os 84 milhões, a gente pretende fazer 10 investimentos. Aliás, hoje é um dia importante, porque hoje a gente vai tentar aprovar o 7º investimento desses 10 em participação acionária. A Vivi, que está no nosso conselho, vai junto comigo lá para a aprovação desse investimento. E a gente também, para garantir... Mas o que acontece? Uma coisa interessante do modelo de Venture Capital, que é um desafio que a gente achou, e se alguém estiver controlando o tempo, me levanta a mão depois que eu estiver falando 25 minutos por aí, porque senão eu vou embora. Eu vou falando, tá, obrigado. Uma coisa interessante é que quando a gente começou com 5 milhões de reais lá em 2009, a gente procurava investimentos de 500 mil a 1 milhão de reais, que era o que a gente conseguia fazer pelo nosso tamanho. Quando a gente começou a pensar, a gente passou 3 anos desenvolvendo um modelo de negócio, fazendo alguns investimentos, testando o mercado, entendendo quais seriam os tipos de empresas que a gente queria investir. Quando a gente achou que estava maduro o suficiente para buscar um primeiro fundo, a gente começou a fazer as contas.
né? Então, primeiro modelo, a gente acabou com o fundo de 84, mas a primeira proposta de fundo que a gente falou, não, bom, dentro do que a gente conhece do mercado, a gente vai fazer um fundo de 20. E o fundo de 20, você começa a fazer as contas, não paga as suas contas. Aí você fala, bom, então vamos tentar um fundo de 40. Aí você vai começar a captar, você percebe que sua equipe ainda não é grande o suficiente para o investidor confiar. Então você fala, 40 também não dá. Aí acabou 80. Quando você chega em 80, você muda o tamanho do investimento que você tem que fazer por empresa. Então, quando a gente fazia 500 mil a 1 milhão, não faz sentido mais para a gente fazer um investimento que é menos de 4 milhões, 4,5, 5 milhões de reais. Então, você muda radicalmente o tipo de... Radicalmente, eu não diria, mas você muda bastante o tipo de empresa e o estágio de desenvolvimento da empresa que você quer investir. Isso, para a gente, num mercado nascente como de investimento de impacto, com poucos atores nesse ecossistema, era um problema. Porque você deixava aquela fase inicial de desenvolvimento de empresa sem ninguém. Porque, assim, inclusive, quando você fala de empreendedorismo no Brasil, anjos é uma figura razoavelmente nova e que ainda não faz tanta coisa, muito menos em investimento de impacto. Então, a gente criou um programa dentro do fundo que chama Vox Labs. A gente teve uma experiência em 2009, teve uma empresa que a gente queria loucamente investir, 2010, acho que começo de 2010, só que o nosso comitê de investimento achou que era muito arriscado investir em comprar participação. Só que a gente queria fazer de qualquer jeito. Então a gente voltou para casa e falou, se a gente propuser, em vez de comprar participação, dar uma dívida para essa empresa, nesse valor, sem garantia, mas que pudesse ser transferida... convertida em participação acionária. Isso eles aprovaram, a gente fez, só que naquele momento a gente resolveu que a gente ia tentar desenvolver a empresa. Então, a gente colocou a empresa dentro do nosso escritório e juntos começou a trabalhar para desenvolver. Assim, lado negativo, a gente nunca mais vai dividir escritório com ninguém, por várias questões. A gente gostava deles, mas é outra coisa. E estava tomando mais tempo nosso desenvolver essa empresa do que trabalhar com as empresas que a gente tinha participação acionária e estava tomando tempo de a gente achar novas empresas. Mas o lado positivo é que a gente trabalhou algum tempo com essa empresa, conheceu bastante bem os empreendedores de uma maneira mais real do que quando você está fazendo só avaliação por mais tempo, e a gente conseguiu chegar a uma visão da empresa muito mais sofisticada e uma proximidade com o modelo de negócio muito maior do que se a gente estivesse só analisando o negócio. A gente falou, bom, tem a necessidade do mercado, tem essas vantagens, então a gente fez parceria com uma aceleradora, porque a gente não podia acelerar, a gente fez uma parceria com a Artemisia, aqui em São Paulo, no Rio a gente tem parceria com a Pipa, que são duas aceleradoras de negócios com impacto. Então o modelo que a gente criou com o Vox Labs foi o seguinte, a gente tem um fundo, 84 milhões, a gente resolveu separar 2% desse fundo. E aí tem o desafio, porque eu acho que o FIP diretamente ele não pode fazer nem dívida para quem não é SA. Dívida conversível pode. Tá. Então a gente nem precisaria ter a Paradox debaixo do... Para esse tipo de investimento, não. Tá. Então a malandragem nossa não precisaria. Então é uma ineficiência nossa. Então a gente não sabia o que a gente fez. A gente criou... Acabei de ganhar uma consultoria jurídica que eu ia falar, bom, o que a gente tem debaixo do fundo, a gente tem uma SA, que é uma empresa de participações, que foi a empresa de participações com a qual a gente começou a nossa operação. Na verdade, é muito mais fácil transferir todo ele para baixo do fundo do que uma a uma as empresas. E através dessa empresa a gente faz dívidas conversíveis em empresas que a gente acha que tem um potencial para virarem investimentos em participação acionária. Então a gente investe em dívida, além de poder ser transformado em participação, a gente também tem direito de preferência no investimento da empresa. Então, se ela estiver negociando com alguém para um investimento maior, a gente tem o direito de preferência para entrar no mesmo valor que eles conseguirem, etc. Então, nesse modelo, a gente tem mais 6 empresas. Estamos também agora, nesse mesmo movimento, aprovando mais 3 empresas, através do Vox Labs. Não sei se você sabia. Tem mais 3. Tem mais trabalho, Vivi. E a ideia é que dessas empresas, dentro desse fundo, a gente vai fazer de 10 a 15 empresas e espera que 2 ou 3 desses virem empresas em participação acionária. O legal é que já uma
Então, até agora, a gente tem 6 investimentos Vox Labs, um faliu, um deu errado, aquele que estava no nosso escritório, a gente conseguiu destruir o negócio. 2 estão repagando a dívida, porque a gente resolveu que não faz sentido transformar em participação, mas eles continuam operando e conseguem pagar, porque é uma dívida muito barata. Um virou participação acionária, só de um já ter virado participação acionária para a gente já é um grande sucesso desse modelo. E 2 ainda estão em abertos, a gente ainda vai ver, e 3 agora a gente vai investir. E, na verdade, uma pergunta que alguém fez, todo investimento que a gente faz, que não seja Vox Labs de participação acionária, a gente tenta ser minoritário, sempre, porque a gente acredita que uma empresa, principalmente uma empresa pequena ainda, o empreendedor tem que ser o dono do negócio, ele tem que se sentir o dono do negócio e não um funcionário de algum fundo. Às vezes é um desafio fazer isso, porque a empresa é muito pequena versus o valor que ela precisa receber de investimento. Mas a gente até agora a gente é minoritário nos investimentos, mas a gente, através de acordo de acionistas, e aí negociado 1 a 1, como o Bernardo diz, você tem alguns direitos que são importantes. Para a gente é importante sempre ter assento num conselho, mesmo que o conselho seja informal, às vezes a empresa é muito pequena, você não vai querer estruturar um conselho muito formal, mas o conceito de conselho e a gente ter uma cadeira, isso é importante. A gente tem direito de veto em alguns temas importantes que a gente acredita. Por exemplo, investimentos a partir de um certo volume de dinheiro, a contratação de pessoas-chave, endividamento e entrada de outros sócios, principalmente, são temas que a gente sempre pede direito de veto, mesmo sendo minoritários. E fora isso, a gente faz... Mas o que eu acho interessante desse modelo de investimento é que não é só a gente esperando coisa da empresa, é a empresa esperando coisas da gente também. Então, esses são os nossos direitos, mas também os deveres que a gente tem sempre é de prestar um serviço para a empresa. Então, abrir portas comerciais é uma coisa que a empresa espera da gente. E a gente pode falhar como empresa, mas aí a gente não vai querer ter não vai ter outras empresas interessadas, né, em receber investimento da gente. Então, abrir portas comerciais, planejamento estratégico, ajuda na contratação de pessoas-chave são coisas básicas que eu acho que todo fundo de venture capital deveria fazer. Eu falo um pouco de venture capital porque, na verdade, no dia a dia, o nosso modelo ele não difere em nada, mesmo às vezes nos desafios, né? Quando a gente fala de desafios, os desafios é a questão de ser difícil de fazer negócio no Brasil, ser caro fazer negócio no Brasil, ser difícil abrir, ser difícil fechar, ser caro contratar legalmente alguém, que são desafios de empreendedorismo, né? Uma das bandeiras que eu levanto que é que a gente não deveria, em investimento de impacto, estar sozinho procurando fazer legislações específicas para investimento de impacto. Acho que a gente tem que se juntar com todo o movimento empreendedor para tornar empreendedorismo mais fácil, empreender mais fácil, mais barato e menos arriscado no Brasil. Essa é uma bandeira que eu levanto bastante, que eu acho que, se isso acontecer, investimentos de impacto vão, por tabela, se beneficiar bastante também. Que mais? Questão de investimento de impacto. Nossa remuneração, né? Eu ia entrar em avaliação de impacto agora. Para a gente, e aí é o desafio adicional versus venture capital, a mensuração de impacto é fundamental. Porque nenhum dos investidores que se juntaram à Vox estão aqui com a gente só pelo retorno financeiro. Todo mundo entrou empolgado com a possibilidade de desenvolver um novo setor que juntasse tanto o retorno financeiro quanto o impacto social. Então, a gente tem que demonstrar impacto social para mostrar que... Porque muita gente pergunta, né, qual a diferença de investimentos de impacto para um investimento tradicional que eu faço? Então, se você não conseguir demonstrar esse impacto, e que esse impacto, preferencialmente, é maior do que um investimento tradicional, não faz sentido ter investimento de impacto. Então, mensuração de impacto é fundamental, está no coração do que a gente faz. Hoje a gente tem alguns desafios, né? Se você pegar uma escala do que a empresa faz até realmente o impacto, tem algumas nomenclaturas. Tem o input, que é o que a empresa faz. O output é o número de pessoas que têm acesso àquele serviço da empresa, que é o que o Bernardo estava falando de quantidade de pessoas que têm acesso ao negócio. Outcome é o que acontece com a pessoa depois que ela tem acesso àquilo. Então, por exemplo, a gente tem um negócio que trabalha com gestão de fila em emergência e urgência de hospital.
Então, você consegue... Esse é o input, a gestão, a tecnologia que faz essa gestão. O output, quantas pessoas têm acesso àquilo lá? Outcome, quantas pessoas você evitou a morte por ter passado por aquela gestão de fila de forma mais eficiente. E o impacto é o que acontece com a família daquela pessoa, com aquela pessoa depois que ela foi salva da morte. Né? Hoje, o que a gente consegue como mercado medir é o output, na maioria das vezes. Quantas pessoas têm acesso àquele serviço. E, para isso, a gente tem algumas nomenclaturas. A gente tem o IRIS, que é o Impact Report Investing System, que é uma taxonomia com uma lista de 200 ou 400, alguma coisa assim, mas é muita coisa, para cada um dos setores, para você poder medir esse output, dependendo do setor. Então, você tem um código IRIS, então, se o seu negócio é de algum setor que é comum no mundo inteiro, você tem como medir e comparar esses indicadores. Um outro é uma certificação que chama GEARS, que é o Global Impact Investing Rating System, que aí é uma forma de certificação de impacto social que engloba dados do IRIS, mas também outros dados de governança, modelo de negócio, e te dá, no final, uma nota de 1 a 5 estrelas para quanto impacto aquele seu negócio tem. A gente, como Vox, quando a gente começou a estruturar o fundo, a gente achou que uma estrutura de venture capital tradicional tinha um conflito de interesses com o nosso investidor. Porque ele entrou querendo as duas coisas. Mas a gente, no modelo de fundo normal, só é remunerado pelo retorno financeiro. Então, está faltando um pedaço. Né? Então, o fundo, normalmente, ele é um modelo 2,20, que a gente fala, 2% de taxa de administração anual, que é como a gente paga nossos custos, e 20% de taxa de sucesso depois que você passa de um mínimo de retorno financeiro. Esse é o modelo de remuneração de quem faz gestão de fundo. A gente, em vez de falar de 20% direto, a gente dividiu essa taxa de sucesso em 10 mais 10. Então, passou o retorno financeiro, se a gente não for um fundo pelo menos 4 estrelas no GEARS, a gente só tem acesso a 10% da taxa de sucesso. Se a gente, além do retorno financeiro, der pelo menos 4 estrelas no GEARS, a gente tem acesso a 20%. Para a gente isso foi muito importante para garantir que a gente era responsabilizado, né? A palavra em inglês eu gosto, accountable, pelo impacto social também, que a gente, mesmo eu saindo, ou mesmo meu outro sócio saindo, meus outros sócios saindo, a empresa ia estar responsável por garantir o impacto social. Só para não ficar para sempre falando, vou encerrar falando um pouco de desafios, e eu acho que o desafio que a gente tem agora, principalmente, é criar grandes casos. A gente está no mercado há quase 6 anos agora, ainda é pouco, mas já começa a acumular alguns anos. Uma grande frustração que eu tenho é que assim, a gente não tem grandes exemplos de negócio com sucesso, com impacto e retorno financeiro. A gente tem algumas indicativas que estão no caminho certo. Geek é um, a gente tem essa empresa que a gente acabou de investir, o 2Life é outro, mas ainda não são grandes cases, ainda não são empresas que estão faturando centenas de milhões de reais, ou que tiveram grandes saídas, ou que estão impactando dezenas de milhões de pessoas mensalmente ou anualmente. Então, tudo que no ecossistema, inclusive legislação, puder ajudar para a gente desenvolver esses modelos e, assim, atingir um case de sucesso, são fundamentais. Porque eu acho que só através agora do case, porque relatório está cheio, dinheiro para investir tem, gente interessada em entrar no setor tem, mas a gente precisa realmente ter um primeiro hit para ir atrair mais dinheiro, mais gente, mais interesse no campo, para aí assim a gente desenvolver. Acho que a gente está bem nesse turning point que, ok, já falamos bastante disso, agora arregaçar a manga, botar a mão na massa e fazer acontecer. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje no setor como um todo. E agora eu abro para perguntas. E eu vou sentar. Tem um microfone, né? Tem esse aqui que pode circular, né? Ali, ó. Ali, ó. Oi, sou ex-aluno da GV, aqui direito, faz um tempinho já, uns 3 anos. A minha dúvida é quando vocês falam desse grande hit, né? Parece que todo mundo está preocupado com investimento de impacto,
está preocupado com talvez aquela brecha de negócios que sejam o win-win absoluto e que maravilhoso, né? E tem alguns, possivelmente, né? Mas eu particularmente, acho que, enfim, nem tem espaço de ter tantos. E não sei se espero que não seja só achar esses poucos que tenham aí o objetivo dessa linha de pensamento aí. E aí a minha pergunta é mais na linha do... Parece que a tendência de criação de demanda desses produtos está crescendo. As pessoas colocam dinheiro, vocês criam parceiros que teoricamente, vão qualificando eles para que eles possam gerar produtos e serviços que sejam de impacto e tal. Mas eu não sei se a linha de oferta está crescendo, né? Vocês estão criando pessoas que estão ofertando esses produtos e serviços. Eu não sei se a linha de demanda está crescendo. Porque, tudo bem, todo mundo fala de consciência aqui, acha que o mundo está crescendo e todo mundo está mais ecologicamente e ambientalmente preocupado, mas na hora do vamos ver, o cara não está afim de gastar mais dinheiro por causa disso. O cara não está afim de deixar de ir para a balada para, sei lá, para apoiar algum negócio. Então, não sei se é uma impressão minha só. Enfim, mais uma linha de... Então, e como... Se vocês acham que é realmente talvez o case que vai fazer com que aumente o lado da demanda por esses produtos e serviços que as pessoas precisam querer comprar eles, né? Eu vou dividir sua resposta em 3. Tá. Aqui. Primeiro, eu acho que a gente está falando de negócios que têm impacto social. Eu acho que é importante para o desenvolvimento do mercado que tenha grandes cases. O que não quer dizer que os negócios pequenos e que trabalham em algumas comunidades não tenham valor, tenham um super valor. E cada vez mais a gente vê um movimento de antigos projetos super tradicionais de filantropia tentando transformar aquele modelo em negócios autossustentáveis e que se perpetuem e que geram alguma economia, que geram alguma receita. Esses negócios são super importantes. Não são os negócios que eu vou apoiar, mas tem já gente que está apoiando, tem outros atores que apoiam esse tipo de negócio e eles são importantíssimos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o segundo ponto é que eu acho, realmente é importante. Eu acho que esse segundo fica redundante, mas realmente é importante a gente ter hits, ter grandes cases, porque o que eu acho é que a gente não está precisando de demanda. A demanda, ela existe. Isso já é entrando também no terceiro ponto. A demanda, ela existe, porque a gente está falando não daquele cara... Eu não estou querendo atrair o cara de classe A que vai para a balada, eu não quero esse dinheiro. O que eu estou falando é de modelos de negócio que estão servindo a quem é mal servido. A gente está falando do Brasil, que tem 70%, ou entre 70% e 75% da população que depende exclusivamente do SUS. Então, a gente está fazendo modelos de negócio que melhoram a eficácia do SUS para servir as pessoas. Podem ser como clientes o próprio SUS, às vezes o próprio governo, ou as próprias pessoas de baixa renda que hoje gastam mais dinheiro para ter acesso a alguns serviços do que elas deveriam. Né? A gente está falando de uma população que não passa da educação primária e educação fundamental de baixíssima qualidade, uma das piores do mundo todo. Então, a gente está falando de negócios como o Geek, como uma outra empresa do portfólio da Vox, chama Tamboro, que está plugando nesse sistema de educação para melhorar a qualidade, melhorar o desempenho das crianças que passam pelo setor público. Então, é esse tipo de solução que a gente está falando, e para mim acho que tem muita demanda, porque é muito... 60%, tem outro dado que é absurdo, mais de metade da população brasileira não é bancarizada. Então, não tem acesso a serviços financeiros. E tem uma anedota que eu falo, uma vez a gente foi fazer um trabalho de planejamento estratégico em Parelheiros, lá no final do Rabicho, que é São Paulo, a cidade de São Paulo. Uma terça-feira de manhã, a gente passou em frente ao Autódromo de Interlagos, que é no caminho de lá, mas que é bem mais perto do centro, e tinha uma fila que dava 2 voltas no quarteirão para entrar no Itaú. E a gente descobriu, depois de 20 quilômetros descendo em direção a Parelheiros, que aquela era a última agência disponível de banco no sul de São Paulo. Então, assim, a gente está falando a demanda é o público que é mal servido tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Essa é a demanda. E o que a gente precisa desenvolver através de case é a oferta.
Acho que o que eu quero fazer é o cara, em vez de ir balada e querer entrar no programa de trainee de uma multinacional, olhe os problemas que o Brasil está vivendo e desenvolva modelos de negócio para solucionar aqueles problemas. É aí que o grande case entra. Atrair esses caras, atrair aquele cara que está colocando dinheiro, às vezes centenas de milhões de reais em títulos de dívida pública, para aquilo lá ficar rendendo. O cara tire uma boa parte disso e invista em inovação para resolver os problemas e melhorar o Brasil hoje e não garantir o futuro da família dele daqui a 300 anos. Então, é esse tipo de case, de mudança que eu quero através dos grandes cases. Oi, Daniel. Eu sou a Helena. Parabéns por estar no campo. Que legal. Eu participo do Lente também e eu acabei de ser contratada pela Geek, como falaram. E antes de eu fazer minha pergunta, só queria fazer um parênteses que eu discordo do que você falou. Eu acho que a demanda por pessoas como nós, que somos a elite intelectual do país, não é na questão do serviço que estão oferecendo, tipo, das empresas de impacto, mas a demanda é que a gente trabalhe nisso para melhorar o nosso país. Porque, de fato, tipo, não é viver na bolha, na balada, e se preocupar com a sua vida, ganhando o que você precisa para ter o que você quer por mês, mas é pensando mesmo como melhorar o país que a gente vive. E talvez eu seja um pouco otimista, mas eu quero me engajar nisso. E a minha pergunta é mais prática, mais para a parte da empresa mesmo que vocês investem, das empresas que vocês investem, é a questão de como lidar com a precificação do serviço que elas oferecem. Que esse foi um desafio que surgiu no Lente e a gente não soube responder. E você falou como modos de mensurar o impacto social. E eu queria saber como vocês fazem agora para precificar o que elas oferecem. Essa é uma pergunta de 1 milhão de... Acho que 1 bilhão, né? 1 bilhão de dólares é pouco hoje em dia, né? Assim, aparece. Você tem... Eu acho que essa sua pergunta ela bate diretamente na questão de impacto social, né? Porque você tem uma troca entre o custo do serviço que você está oferecendo e o número de pessoas que têm acesso àquele serviço, né? R$1 a mais, você vai cortar aquela pessoa que não pode pagar esse R$1 a mais. Esse equilíbrio ele não tem resposta. Eu acho que a resposta passa negócio a negócio. Uma coisa que a gente descobriu a duras penas é que, assim, como uma empresa pequena, a primeira coisa que você precisa pensar, feliz ou infelizmente, é em você continuar existindo amanhã. Então, não adianta você fazer um preço que é muito baixo, que torna inviável a sua sobrevivência, aí efetivamente o seu impacto vai tender a zero, porque você vai falir, você vai parar de impactar. Eu acho que você tem que olhar para um equilíbrio de longo prazo. Eu acho que você tem que colocar o preço que sustente a sua empresa de uma forma boa e trabalhar para que no longo prazo você consiga diminuir esse preço a ponto de servir mais gente, né? Eu acho que algumas soluções que passam pelo setor público é mais fácil, né? Então, se você vende para o setor público, então se o cliente final não é o pagador, às vezes é mais fácil, porque às vezes você tem um orçamento maior do setor público para a educação, para a saúde, muitas vezes que você, através deles, acaba atingindo pessoas da classe E, né? A empresa que eu usei o exemplo de gestão de fila de emergência e urgência de hospital, a gente está atingindo, está cobrando um preço que é ótimo para a empresa, que o setor público acha ótimo pagar, e você está atingindo classe E. Então, tem a questão do preço, nesse caso, ele não é tão grave. Mas, no caso de venda para consumidor final, é uma grande dúvida. Eu traria a visão para a empresa. Eu tenho que garantir que eu estou servindo a classe que eu quero servir, com uma margem que garanta a sustentabilidade e o crescimento da empresa, e depois trabalhar para diminuir. Mas o primeiro é garantir que a empresa vai sobreviver. Sempre. Não sei se eu respondi. Só rapidamente complementando, 2 exemplos didáticos que ajudam. Um empreendedor, há 10 anos atrás, quis vender placas de energia solar para a população de classe C e D. Então, o que ele fez? Ele foi olhar quanto essa população gastava com outros meios de energia, porque eles não tinham acesso à energia elétrica. Querosene, pilha, vela. E aí ele chegou num valor de R$29. Ninguém vende um painel solar por R$29. Então, ele falou, bom, vou mudar meu modelo de negócio, vou alugar por R$29. Então, acho que a primeira dica para precificar é você olhar esse perfil de gastos do consumidor
E aí tem uma empresa investida da Vox, que é o Plano CD, que é um instituto de pesquisa, e ele faz muita pesquisa também para analisar a disposição desse consumidor para pagar por determinados serviços. E a gente se surpreende com a disposição deste público hoje para pagar, por exemplo, por serviços de saúde, de educação, porque eles estão gastando com medicamento, a educação eles já compreendem que ajuda na empregabilidade. Então, fazer a precificação para esse público tem que levar em conta outros elementos além, exatamente, das propostas normais. Sem dúvida. Oi. Daniel, eu tenho algumas perguntas aqui. Nossa. Não, são duas, são relacionadas. Na primeira, acho que eu até estou repetindo um pouco, eu estudo o tema, faço doutorado em política científica e tecnológica na Unicamp. Então, o foco é entender um pouco mais essa relação dos fundos de investimento com empresas nascentes mesmo. Uhum. Eu queria saber como é feita essa aproximação da Vox com o empreendedor, como você, acho que o palestrante anterior tinha comentado da aproximação pessoal, né, da indicação. Uhum. E se você vê um modelo de incubação de empresas, dos núcleos de inovação tecnológica, junto às universidades, como um polo atrativo, se isso funciona, se você tem mais ou menos uma margem, quantas empresas já chegaram que estavam incubadas para vocês, e se a questão da propriedade intelectual, a gestão da propriedade intelectual é um ponto-chave nas questões de investimento, nos acordos de acionistas, há alguma menção a isso? É importante, falando agora no foco de vocês, das empresas de impacto social. Obrigada, muito obrigada. Tá, obrigado. Vou tentar responder. Bom, primeiro, eu concordo com o Bernardo, é muito relação individual, sim, tem uma importância bastante grande, mas não só da rede que você conhece e além. Então, a gente tem, nossa equipe tem 8 pessoas, tem 2 pessoas que são dedicadas hoje a achar novos negócios. Então, estão indo em eventos, estão lendo revista, estão conversando com pessoas, estão falando com incubadoras, estão falando com aceleradoras, estão falando com universidades, porque a gente precisa gerar muitas oportunidades. Uma média que a gente tem é de 100 oportunidades, a gente acaba investindo em uma. Então, para ter 10, a gente vai precisar passar por 1000. Então, a gente tem que gerar 1000 oportunidades de alguma forma. Então, tem que ir para a rua. A gente tem um programa lá na Vox que chama Tira o Bundão da Cadeira, que você tem que ficar fora do escritório. É sério. Abrindo a cultura corporativa aqui. Que é importante você estar fora, você está falando com gente, você está participando de eventos, isso gera muito. Você não pode ter a expectativa de que você vai para o evento e esse evento, se não gerar nada, ele foi um fracasso. Não, você gerou um contato novo que daqui a 6 meses essa pessoa vai lembrar de você eventualmente e vai mandar alguma coisa. Aí a segunda pergunta era... se a gente vê isso como... E o terceiro é o propriedade intelectual. Deveria ser, né? Mas está muito distante, não chega. Tem uma iniciativa que surgiu da Avina, que chama WTT, que é Walk the Talk, que tem um pessoal que está colando nessas incubadoras tecnológicas de escolas para tentar ajudar eles a cobrir o gap que precisa para chegar no ponto de ser investido por um fundo. Seria ótimo, sim, seria muito bom. Mas hoje a gente não tem nada vindo de lá, infelizmente. Mas é uma oportunidade. E a questão de propriedade intelectual não é uma... Assim, nossas empresas não têm. Tem uma empresa que tem patente, né, que é a 2Life. As outras não têm patente. É mais pensar em modelos de negócios inovadores ou formas inovadoras de entregar o serviço para a população. Então, modelos de distribuição ou modelos inovadores de usar aquela tecnologia de web que é super comum, mas não é uma coisa crítica, não é uma coisa que a gente pede que tenha para a gente investir. Mas, claro, que a gente acha super bom essa empresa que tem, né, mas não é um critério necessariamente. Posso eu? Não, acho que Daniel, bom, primeiro um prazer ouvir e aprender aí com o que você fala sempre, né? E meu nome é André, eu tenho uma empresa e-commerce de pedido de comida pela internet.
E ela é uma empresa de impacto na medida que metade da receita depois dos impostos é doada para organizações como a Unicef, a gente tem uma parceria, e a Associação de Agricultura Orgânica, ela está focada então no combate à fome e à agricultura sustentável. E a minha pergunta é a seguinte: quando você fala em input e output, já pegando até um pouquinho a conversa dele, alta renda, baixa renda, base da pirâmide, a gente atua nesse segmento indiretamente. E a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente conversa com fundos, ou mesmo na nossa fase inicial, para levantar dinheiro. Aqui no Brasil, a gente acabou conseguindo dinheiro fora do Brasil, por incrível que pareça, pelo fato da gente não atuar diretamente. E quando a gente vê, por exemplo, empresas como Spring Vision lá fora, aquele Tom Shoes, que eles vendem produtos para alta renda, mas eles têm as suas iniciativas de baixa renda como uma outra coisa que não é direta, mas é indireta no negócio, mas ela é forte e atuante, está no core business da empresa. Como você enxerga esse negócio? Porque normalmente a gente conversa em BOP, aqui, base da pirâmide, o negócio tem que ser impacto direto. Você está atuando na comunidade, você está atuando na base da pirâmide, você gera a sua receita lá, você emprega pessoas lá. Não, o meu negócio é para classe média, que vai pedir entrar na internet, olhar os restaurantes e pedir o seu prato de comida lá. Mas a minha iniciativa foi pensando na base da pirâmide, e indiretamente eu atuo lá. Como que você enxerga isso? No Brasil, parece que não existe essa visão desse negócio assim, dessa forma indireta. Eu acho que como eu disse, eu acho que tem espaço para todo mundo. Todas essas iniciativas eu acho que são super pertinentes e importantes de acontecerem, porque você está trazendo mais responsabilidade através do negócio, você está causando impacto. Aí é questão de preferência e de foco de atuação. A Vox, a maioria também dos investimentos de impacto no mundo inteiro, eles vão preferir, no caso da Vox é requerimento mesmo, que você esteja servindo a população de baixa renda diretamente. E para a gente, por um motivo bem prático. Na verdade, a gente quer que o impacto ele continue para sempre, o máximo possível. Então, ele tem que estar no core business da empresa. Então, quanto mais próximo do forma de ganhar dinheiro tiver o impacto, então, se eu sirvo a população diretamente e com isso eu ganho dinheiro, eu vou ser mais resiliente a uma troca de gestão, eventualmente. Imagina que você acha super importante esse trabalho e doar para a Unicef e para outras entidades. Imagina você, por algum motivo, sai do negócio, a próxima pessoa que está tocando o negócio acha que isso é um problema ou quer aumentar a margem de lucro. Esse programa ele pode eventualmente acabar. E, na verdade, a gente tem alguns casos disso no mundo, de empresas que faziam isso, acabam sendo adquiridas por empresas maiores, a empresa maior que compra só está preocupada com o negócio. Então, para a gente, como investidor de impacto, é importante nas empresas que a gente investe que o impacto esteja no core business da empresa. O que não quer dizer, e aí que eu acho que, por isso que eu digo que espaço para tudo, que tenha empresas, investidores, anjo ou alguns outros fundos interessados nesse tipo de investimento. Mas, realmente, são coisas diferentes da perspectiva do que a gente está procurando na Vox. Obrigado. Posso fazer agora? Uma pergunta baseada em duas demandas sociais que, para mim, são bem urgentes. Saneamento. Menos de 50% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, menos de 30 e pouco tratamento, e resíduo sólido, coleta de resíduos. Porém, duas demandas que têm uma necessidade de investimento, notadamente de poder público, imensa, porque estamos falando de infraestrutura. Agora, a gente sabe o impacto que causa na criança, que ela não consegue aprender porque ela não tem esgoto na porta de casa. Como que você acha que o investimento de impacto pode, junto com o governo, dar conta dessa demanda social? Ou você acha que não dá, que são coisas separadas, que aí é trabalho das concessões, das PPPs, é diferente? Sinceramente, eu posso falar que eu não sei. Eu não sei. Eu acho que... Não sabemos junto, né? Assim, eu acho que, por exemplo, tem um investimento de um outro fundo de impacto que chama Move Investimentos, que eu gosto muito, que chama Terra Nova.
A Terra Nova, e a gente chegou a conversar com os empreendedores lá atrás, o que eles fazem é muito legal, né? As cidades brasileiras, quase todas elas cresceram sem nenhum tipo de planejamento. Então, antigamente, o que tinha em volta das cidades, que eram fazendas, grandes terrenos, eles hoje são bairros. E são bairros de baixa renda, baixíssima renda, muitas vezes, e cujo título de propriedade ainda está sob o nome da família, da família que era dona daquela propriedade de terra. Então, o que acontece? Os serviços públicos não podem entrar lá. Então, a gente foi visitar um que tinha 4.000 famílias, que foi uma coisa que eu nem sabia que existia. Depois, eu falo, olha como eu estava totalmente alienado. Eu já tinha ouvido falar de gato de luz, mas eu não tinha ouvido falar de gato de água, né? Então, o Sabesp não chega lá. Então, tinha mangueirinhas passando e carro passando por cima, questão de terra. Assim, você tem, às vezes, algumas situações que nem o setor público pode entrar. Então, aí eu acho que você pode fazer... O que o cara desenvolveu um modelo... E ele é advogado, ele desenvolveu não sei, eu não vou... Regularização fundiária. Posso falar muita besteira, se chama regularização fundiária, ele pega um representante da comunidade, coloca na frente do representante do dono do terreno, eles negociam, chega a algum preço, ele fez um modelo que você, a partir de um momento, quebra aquela propriedade em N lotes, desmembra em lotes, e aí eles financiam aquele pedaço de lote que é daquela família para que ela venha a ter o título de propriedade. A partir do momento que você possibilita isso, entra luz, entra esgoto, pode entrar esgoto e outros serviços públicos. Esse é um caso que chega mais próximo que eu conheço do que você tá falando. Eu acho que a gente pode pensar, e eu gosto de falar que eu gosto de brincar, e é uma brincadeira, mas é verdade. Se eu tivesse grandes ideias, eu não seria investidor, eu seria empreendedor. Como eu não tenho grandes ideias, eu invisto em gente que tem grandes ideias. Mas, assim, saneamento... a nossa tese de saúde, depois de uma pesquisa que a Potência financiou, de 2, 3 anos atrás, saneamento está dentro da nossa tese de investimento. Tese de saúde tem 4 principais pilares. Um é prevenção, e dentro de prevenção está saneamento. Então, a gente procura assim, soluções de saneamento. Agora, a gente não viu nenhum até agora. É só um complemento rápido, que uma ideia que saiu nesse estudo de saúde que o Daniel menciona, existem muitas organizações da sociedade civil que desenvolveram tecnologias muito inovadoras de saneamento. O único desafio é que todas elas têm pequena escala. Nenhuma delas foi criada como modelo de negócio. Então, o que saiu de sugestão dessa consultoria de negócios é que, e aí concordo com o Daniel, não o Daniel que é gestor da Vox e investidor, mas que empreendedores que tenham paixão por soluções nesse tema pesquisem o que acontece ali no âmbito social e procurem transformar alguma dessas tecnologias em modelo de negócio, que é exatamente o que aconteceu com o Terra Nova, que ele acabou de descrever. Era uma tecnologia social sem fim de lucro que foi transformada num negócio que agora é rentável e pode gerar mais escala, e realmente é apaixonante. Eu só queria também fazer um complemento em cima dessa questão. Existe esse distanciamento entre a cidade formal e a cidade informal. Realmente, na cidade informal, que são as cidades que são desenvolvidas através da ocupação inicialmente irregular, né, os serviços públicos eles realmente têm dificuldade de serem implantados. A partir eu sou muito ativa numa comunidade bastante central aqui, de 100 mil habitantes, na região do Morumbi, e a gente vê que, a partir da privatização de alguns setores, até alguns serviços eles chegaram porque é de interesse privado, muitas vezes, prestar o serviço para esse tipo de comunidade. Mas essas comunidades também elas têm uma configuração geográfica, né, uma definição de espaço físico que, muitas vezes, dificulta, inclusive, a implantação dessas estruturas dentro dessas regiões. Então, nem sempre e se parte apenas da dificuldade legal, né? Mas, muitas vezes, você tem que transformar o espaço físico para que você faça uma intervenção que formalize e que consiga, então, dar a essa comunidade o tratamento devido de esgoto e tudo mais. Agora, existem iniciativas que eu queria colocar na área de resíduos
que já ocorre em algumas comunidades de periferia, que trabalham em parceria com o setor privado. Então, a comunidade, através das suas organizações formais, das suas união dos moradores, enfim, das suas representatividades ali, define e monta um modelo com os moradores que passam a fazer parte desse processo. E aí você pode, sim, fazer uma integração quase que entre o público e o privado. O poder público não entra na coleta, mas você divide esse trabalho com a comunidade, que, então, ajuda a fazer essa integração. E existem, depois, aqueles projetos de usinas, de reciclagem de geração de renda, que tem aí... A gente já tentou montar isso no bairro do Morumbi, e a gente teve uma dificuldade enorme. A gente tinha espaço, a gente tinha tudo, a gente não conseguiu, porque, muitas vezes, a vizinhança também não quer que isso aconteça. Então, assim, tem uma série de problemas que, no final das contas, são arrolados nesses processos, que fogem apenas só às questões legais. Sem resposta? Oi, Daniel. Oi. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Parabéns pelo trabalho e por tirar o bundão da cadeira. E vocês vão editar, né? Eles estavam filmando, essa parte vai ser editada, né? E movimentar o bundão da sociedade também, que a sociedade que consegue mobilizar coisas e não se movimenta. Então, meu nome é Sérgio Bicudo, sou do NEF, né? Núcleo de Estudos do Futuro da PUC. Então, já nos conhecemos virtualmente, mas não presencialmente. E já participei de diversos processos, então acho importante saneamento, urbanismo, meio ambiente, geração de renda, mas eu vejo duas áreas como fundamentais, porque eu acredito serem áreas multiplicadoras de todos os processos, serem pré-requisitos para todos os outros processos. Então, a primeira é educação, então uma área que vocês já trabalham. A segunda é uma área esquecida, desprezada, rejeitada, impenetrável, que é a política. Então, eu acredito que a política é pré-requisito fundamental para todas as mudanças de fato. Todo o resto é emergencial, é necessário, mas é um tanto paliativo. Agora, a mudança de fato é a atuação na política. Então, queria saber de você como você vê isso, se vocês investem nisso, se vocês acham que deveriam investir nisso. Eu voto em toda eleição. Sou obrigado, né? Assim, não, a gente não vai diretamente, como Vox, atuar em política, né? A gente tem algumas iniciativas que tentam influenciar políticas, que, como eu citei, tem um task force de finanças sociais no Brasil que vai tentar influenciar também políticas públicas para isso. Mas eu não tenho uma ação direta como Vox. Eu vou citar uma iniciativa que eu gosto bastante, que é ligada ao pessoal lá do Arapiaú, do Guilherme Leal, que é o RAPS, que tenta formar novas lideranças para a política. A gente conhece o pessoal, conversa, mas não temos nenhuma atividade em política, não. E o NEF já foi minha casa, né? Já. Assim, eu acho que não dá para a gente abraçar tudo, não. Eu acho que dentro de mudar o Brasil para melhor, existem várias coisas que você pode fazer. E que, como organização, se você tenta abraçar tudo, e esse foi um desafio que a gente fez como planejamento estratégico, você acaba não fazendo nada direito. Então, o que a gente falou, bom, dentro do Brasil melhor que a gente quer ver, um Brasil sem pobreza, um Brasil com menos desigualdade social, a gente abraçou uma área. Porque a gente não quer ser um conglomerado. A gente acha que tem que ter gente trabalhando em cada uma das frentes para tornar o Brasil melhor, e o nosso é através de investimentos que entregam soluções para a população de baixa renda. A gente espera muito que tenha gente trabalhando para melhorar a política. A gente estaria louco para apoiar intelectualmente, apoiar como instituição, mas a gente não vai atuar aí. Eu acho que não deveria mesmo, porque a gente tem que fazer minimamente bem feito o que a gente se propõe a fazer. Ok, obrigado. Se a o NEF não é mais a sua casa, pode ter um puxadinho lá a qualquer momento. Viu? Valeu. Só um comentário aqui. Edivaldo Rabelo, sou vice-presidente de sustentabilidade da Votorantim Cimentos. Conheço bem o Antônio lá. Só respondendo, comentando sobre essa questão que foi colocada agora e na questão anterior,
A gente atua em mais de 200 municípios no Brasil. E a gente fez um programa de apoio à gestão pública de um município muito pequeno no Rio de Janeiro, chamado Cantagalo. E, através desse apoio, com a melhor profissionalização da gestão pública, o município conseguiu captar do Banco Mundial 14 milhões de reais para um projeto de saneamento específico. Então, esse tipo de coisa a gente está querendo implementar em vários outros municípios onde a gente atua, e eu acho que este pode ser um caminho de sanar esse problema aí tão grave que a gente tem no Brasil. E consorciar entre municípios também. Exatamente. Muito bem. Pessoal, queria agradecer. Peço desculpas para os que queriam fazer outras perguntas, mas esse auditório vai ser utilizado para um outro evento a partir das 5 horas. Então, a gente tem essa limitação. A gente queria oferecer para vocês um coffee break e aproveitem esses minutos do coffee para fazerem as perguntas que ficaram para trás, fazerem um networking. 2 comentários. Primeiro, eu queria pedir para os alunos do Lente não irem embora, aguentem mais um pouquinho, porque o Pete vai tirar fotos de vocês que a gente vai subir para o site do Lente. Para quem quiser conhecer o nosso site, não é um site, é um blog. Eu não tenho autorização da escola para ter um site, mas eu tenho para ter um blog. Então, ele é um blog. Lentec, o domínio Lente estava tomado, então virou lentec.com.br. E eu queria dizer para a Ana que eu entendi esse semestre que o nome do Instituto de vocês é Inspirare. Eu nunca vi alunos tão inspirados e eu nunca fui tão inspirada pessoalmente por nada quanto a gente está sendo por negócio de impacto social. Então, faz muito mais sentido. Vocês têm a marca certa. Obrigada, gente, por terem vindo. Foi um prazer.